Fala galera, beleza? Hoje a gente vai dar continuidade àquela série de vídeos sobre energia eólica que a gente vem gravando e a gente vai abordar hoje principalmente as turbinas eólicas. Então a gente vai falar brevemente quais são os componentes principais da turbina e quais são os mecanismos de controle e operação que aquela turbina tem, certo? Então vem comigo que o conteúdo de hoje está top, vamos que vamos. Então, galera, vamos começar pelos componentes da turbina eólica. Isso aqui é uma turbina eólica padrão, né? Então, ela está aqui do lado e ela está aqui em cima, né? Então, a gente vai falar das partes externas dela e também das partes internas, dos componentes internos da nossa turbina, beleza? Então, vamos começar do começo, ó, dessa imagem que está aqui em cima, que está mostrando para a gente a turbina por fora, certo? E aí a gente pode identificar algumas partes principais aí da nossa turbina, da estrutura externa dela, né? Então a gente começando, né, do começo, começando da parte de baixo aqui, a gente tem a base de sustentação dela, né, que é uma fundação, uma estrutura mesmo para deixar ela realmente fixada no chão, lembrando que ela vai sofrer aí muita força de arrasto do vento durante a operação dela, então consequentemente ela vai precisar aí de uma estrutura bem robusta de sustentação na base da sua turbina. Essa base ela também vai estar abrigando uma série de componentes, né, menores, componentes pequenos, que vão ser as instalações elétricas que vão estar conectando aquela turbina na rede, na linha de transmissão, certo? Então, essa base ela é de extrema importância, né, para o funcionamento da nossa turbina, também não somente com a função de sustentação. Então, subindo um pouquinho mais aí, a gente tem a torre da turbina. Para que serve a torre? Na prática, ela é uma estrutura de sustentação, certo? Mas, lembrando que os ventos, em geral, eles são muito obstruídos quando você está muito perto do solo, o ideal é que a sua turbina tenha uma altura relativamente grande com relação ao chão, certo? Então, o que vai acontecer aqui, a gente vai até falar um pouco mais disso no próximo vídeo, mas, enfim, falando um pouquinho mais aqui sobre a torre, o que vai estar acontecendo? Quanto maior for essa torre, quanto mais comprida for essa torre, mais alta for a torre, mais alto vai estar o rotor da sua turbina. E, consequentemente, você vai conseguir captar ventos mais constantes e mais fortes de maneira geral. Então, a torre ela serve tanto para elevar a altura do seu rotor, quanto para sustentar, né, a sua cabeça ali, o seu núcleo ali da sua torre, da sua turbina eólica. Beleza? E aí, continuando, a gente tem então, né, a nossa nacelle, que é o corpinho da nossa turbina eólica, é esse pedacinho aqui, ó. A nacelle, ela vai estar abrigando uma série de componentes que a gente vai ver aqui do lado, ó, né? Então a gente vai abordar os componentes da nacelle daqui a pouco, mas basicamente ela contém caixa de engrenagem, ela contém o gerador, ela contém vários dispositivos aí necessários para o funcionamento da sua turbina. Preso na nacelle está também o cubo. O que é o cubo? Ele é a nossa estrutura onde ficam fixadas as pás. O cubo serve para sustentar as pás da nossa turbina eólica, certo? Então ele é esse pedacinho aqui, ó, essa bolinha aqui, beleza? E, por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, né, o mais importante, a gente tem o rotor, ou as pás da nossa turbina, que são aquelas estruturas que vão ficar girando, né, e captando aquela energia cinética do vento na forma de trabalho, na forma de energia mecânica, beleza? Esse rotor, ele possui um eixo que é acoplado a um gerador e, consequentemente, o gerador vai ficar rodando junto com a turbina e produzindo energia elétrica, convertendo aquela energia mecânica em energia elétrica, beleza? Lembrando que a gente tem algumas medidas importantes, como, por exemplo, a altura de elevação, né, da nossa torre. Essa altura é de grande importância para a gente conseguir determinar a quantidade de energia que ela vai estar produzindo, assim como também o que a gente chama de área de varredura. O que é a área de varredura? É o círculo que as pás estão fazendo conforme elas estão girando, como a gente pode ver aqui nessa figurinha e também no nosso esquema aqui em cima, a gente consegue ver ali que essa área de varredura ela é aquele círculo formado pelas pás quando elas estão girando, e essa área de varredura vai estar diretamente relacionada com a potência produzida. Lembra que a gente viu na semana passada no vídeo, o vídeo falando lá
a potência disponível e a potência gerada pela turbina estava diretamente relacionado com uma área, aquela área é justamente essa área de varredura. Beleza? Então, falando agora dos componentes internos da turbina, que são esses que estão aqui do lado, ó, né? Esses aqui que estão dentro da nacelle, como a gente falou ali atrás, aqui tem esse esquema e a gente vai tentar identificar aí cada um desses componentes e qual é a função que cada um desses componentes vai ter no funcionamento na operação da nossa turbina. Beleza? Então o esquema está mostrando aqui da onde que o vento vem, certo? E a gente tem aqui o rotor, né, junto do cubo ali, né, que seria o conjunto das pás, do cubo e do eixo, né, para que vocês identifiquem assim de qual ângulo que a gente está vendo. Então a gente está vendo a turbina meio de lado aí, como vocês podem estar visualizando. Então a gente começando do rotor para dentro, o nosso primeiro dispositivo é o eixo de baixa velocidade, que é o eixo que está acoplado diretamente no cubo ali. Esse eixo a gente chama ele de baixa velocidade porque ele vai possuir uma velocidade angular mais reduzida, porque ela vai acompanhar a rotação das pás. Não significa que é lento, mas significa que a velocidade é menor do que a velocidade do eixo do nosso gerador, certo? Então você tem o quê? Um eixo de baixa velocidade que se conecta com o eixo do gerador, que é um eixo de alta velocidade. Lembrando que o gerador é um dispositivo que converte a energia mecânica em energia elétrica, né, através da rotação de um sistema de ímãs ali, certo? E esse eixo de baixa velocidade é ligado no eixo de alta velocidade e faz essa conversão entre as respectivas velocidades angulares através de uma caixa de engrenagens, né? Então é mais ou menos como se fosse ali uma marcha que você passa para que você rotacione os dois eixos com velocidades diferentes, porque se o gerador aqui rodasse na mesma velocidade que as pás, você provavelmente não teria uma conversão tão eficiente da energia. Beleza? Então a gente tem os dois eixos aí e eles são conectados através de uma caixa de engrenagens de uma marcha. Beleza? Continuando, a gente tem aqui um sistema de freio, né? O sistema de freio ele vai ser necessário, a gente vai falar mais um pouco sobre ele daqui a pouco, mas o sistema de freio ele serve para que a sua turbina não opere em condições adversas. Ou seja, se ela foi projetada para rotacionar numa determinada velocidade e o vento ultrapassou muito a velocidade para a qual ela foi projetada, ela vai acionar esse freio para não danificar o seu equipamento, certo? Assim como outras formas que você tem de aproveitar esse freio para controlar a operação da sua turbina. Ele é muito necessário, ele é parte integrante de qualquer turbina, é necessário que tenha esse freio. Beleza? Partindo aqui para baixo, então, a gente tem a unidade de guinada. O que é a unidade de guinada? A unidade de guinada, junto com o motor de guinada, são as estruturas responsáveis pela rotação da sua turbina. Então, alguns modelos de turbina, não são todos, mas alguns modelos de turbina possuem essa propriedade aí de poder se alinhar com a velocidade do vento. E assim, lembrando que o vento faz uma angulação, né, com a sua pá da turbina normalmente, com a utilização da unidade de guinada, você consegue, né, orientar a sua turbina para captar a orientação direta do vento, para você pegar o vento de frente e, consequentemente, aproveitar melhor a velocidade dele, certo? Continuando aqui, a gente parte para as estruturas de medição, que também vão ser necessárias para o funcionamento correto da turbina, tá? Então, a gente tem aqui um anemômetro, que é o equipamento que mede a velocidade do vento. A gente já falou um pouquinho sobre ele. E a gente tem um catavento que mede a direção do vento. Por que é necessário ficar medindo a velocidade e a direção do vento, galera? É necessário porque para você ter um aproveitamento perfeito, maior da velocidade do vento, a turbina ela tem que estar virada de uma maneira favorável para captar aquele vento, e não somente tem que estar virada, mas como ela tem que medir a velocidade para que ela controle, através da nossa estrutura aqui, controlador, para que ela controle, né, a rotação das pás de acordo com a necessidade, de acordo com a potência desejada. Beleza? A gente vai estudar um pouquinho sobre esses mecanismos de controle, mas toda turbina praticamente tem aí um sisteminha de controle, né, que é necessário para que ela não sofra danos aí ao longo do tempo, ao longo da operação dela. Tranquilo? Então vamos que vamos. Então, rapaziada,
A gente dando continuidade aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o CP. Se você ainda não viu o nosso vídeo anterior sobre o coeficiente de potência, volta lá que ainda está em tempo de você aprender um pouquinho mais sobre ele. Mas a gente viu lá, resumindo a história, a gente viu lá que o CP ele é como se fosse uma medida da eficiência da nossa turbina eólica, certo? Ou seja, ele representa quantos por cento da energia do vento a gente consegue extrair. E, teoricamente, quanto maior for o CP, maior é a geração. Consequentemente, pô, já que a gente tem um sistema de controle, vamos operar nossa turbina sempre no CP máximo, que aí a gente vai estar sempre produzindo a maior quantidade de energia, independente das condições do vento, certo? Isso faria sentido se não existissem alguns problemas relacionados com isso, e é o que a gente vai estar abordando agora. Então, por que, que não se deve operar uma turbina eólica sempre no CP máximo? A gente tem dois problemas principais relacionados com a operação no CP máximo, e o primeiro deles é o superdimensionamento do gerador. Por que isso? Basicamente, quando você faz o projeto da turbina e você escolhe o gerador, você dimensiona o gerador de acordo com as condições do local, né, e a velocidade nominal da turbina, o que, que vai estar acontecendo? Se você dimensiona o seu gerador para a velocidade máxima anual do vento para uma determinada localidade, o que vai acontecer é o seguinte: na grande maioria do tempo, na maior parte do tempo durante o ano, aquele gerador vai estar superdimensionado. Por quê? Porque ele foi dimensionado para as condições top, condições máximas do CP máximo da velocidade máxima. E isso não é a realidade na maior parte dos casos. A gente vai ver na semana que vem que a velocidade do vento varia fortemente durante o ano e que as velocidades máximas elas são alcançadas, mas elas são alcançadas em alguns poucos dias, em algumas poucas horas. E se você dimensiona o seu gerador para essas condições, meu amigo, seu gerador vai ser grande demais na maior parte do ano. Então não faz muito sentido que você faça isso. O certo é você dimensionar o seu gerador para uma velocidade média, certo? Para a velocidade média ao longo do ano, que vai ser a velocidade nominal de operação da sua turbina. Beleza? E o segundo problema está relacionado com a sobrecarga. É lógico que se você operar no CP máximo com uma velocidade do vento muito alta, a gente viu lá, né, que o coeficiente de potência ele vai depender o quê? Do coeficiente de avanço, basicamente, que relaciona a velocidade da rotação da pá com a velocidade do vento. E se você ficar controlando a sua turbina para ela girar muito rápido para acompanhar a velocidade do vento, meu amigo, você vai acabar tendo muito problema com manutenção. Isso vai danificar o seu equipamento e você vai ter que toda hora ali ter que parar a operação para fazer manutenção do seu equipamento, o que seria extremamente custoso e não seria, digamos assim, muito inteligente, né, de ser feito do ponto de vista financeiro, do ponto de vista econômico. Beleza? Então, galera, partindo do pressuposto de que é necessário uma série de mecanismos de controle aí para você conseguir manter a operação da sua turbina dentro de parâmetros aceitáveis, né, tanto de potência gerada quanto de sobrecarga do equipamento para você evitar manutenções excessivas, foram desenvolvidos aí uma série de mecanismos de controle ao longo do tempo, certo? E aí a gente listou alguns aqui para comentar com vocês, mas assim, digamos que esses mecanismos sempre vão estar presentes em turbinas horizontais, tá bom? Eles são necessários, eles são obrigatórios e muitos deles estão presentes em conjunto nas turbinas, certo? Não somente em uma ou outra, mas em conjunto. As turbinas mais modernas apresentam aí todos os mecanismos ao mesmo tempo, enquanto que algumas mais antigas acabam apresentando somente alguns deles. Mas o que importa é que todos eles funcionam, certo? E aí a gente tem, então, os sistemas mecânicos, né, de controle. Então a gente tem aí as engrenagens, a gente tem os sistemas de controle de rotação do eixo e da movimentação da orientação da turbina. A gente tem o sistema de freio, que é extremamente necessário aí para não sobrecarregar o equipamento, né? A gente tem mecanismos aerodinâmicos de controle, tá? Então, isso vale tanto para o formato das pás, como a gente pode ver aqui que a gente tem diferentes formatos, né? Cada fabricante tem o seu formato de perfil das pás, então isso aí influencia bastante na geração, tá bom? Assim como também mecanismos que mudam a
rotação das pás, ou seja, a posição relativa delas com relação ao cubo, certo? Com relação ao eixo longitudinal delas ali assim, né? Então, a gente tem o quê? Que dependendo da velocidade que o vento está chegando, você faz essa rotação daquelas pás para que você consiga aproveitar ali de maneira adequada, tanto para reduzir, tá, a geração quanto para aumentar conforme necessário. E além disso, a gente tem os sistemas eletrônicos, né, que nada mais são do que aqueles sistemas que recebem os dados ali da velocidade, da orientação do vento, né, provenientes ali do anemômetro e da rosa dos ventos, e eles processam esses dados e enviam aí os sinais, então, para os sistemas mecânicos e aerodinâmicos para que você consiga efetuar esse controle ali da geração, certo? Então, galera, isso aqui é uma curva de potência normal de uma turbina, né? É uma curva bem comum aí de se ver. Ela basicamente representa a operação da sua turbina em função da velocidade do vento, tá? Então, ela representa quanto de energia que você está produzindo, seja em termos de potência do gerador, seja em potência mesmo, né? Unidade em kilowatt, megawatt, enfim. Ela sempre vai estar mostrando a energia que você está produzindo para aquela turbina, né, para aquele modelo em função da velocidade do vento. Então, nessa figura a gente consegue identificar aí algumas regiões, né, alguns modos de operação da turbina, e é importante que a gente saiba identificá-los numa curva de potência de uma turbina real. Então, a gente vai mostrar aqui quais são os principais regimes de operação de uma turbina eólica, né, sob condições normais, para que a gente possa, então, estudar mais a fundo os mecanismos de controle. Então, do lado esquerdo aqui, para começar, a gente tem o que a gente chama de velocidade de corte inferior. O que é a velocidade de corte inferior? A velocidade de corte inferior, ela é uma velocidade mínima com que a turbina vai ser operada. Porque abaixo dessa velocidade, simplesmente não é, digamos assim, rentável, não é economicamente viável você ficar operando a turbina, porque vai gerar muito pouca energia. Ou seja, aquela velocidade do vento, ela não é suficiente para que a sua turbina consiga operar de maneira rentável, certo? A gente pode ver que para esse sistema nosso, ele só começa a gerar potência a partir de 5 metros por segundo, o que significa que uma velocidade de 4,5, por exemplo, não seria suficiente para a nossa turbina operar, ela iria ficar com o freio ativado aí o tempo todo se a velocidade do vento fosse essa, beleza? Partindo daqui, então, a gente entra no regime de CP constante. O regime de CP constante, ele parte desde a velocidade de corte inferior até o que a gente chama de potência nominal da nossa turbina, certo? Nesse regime, a gente fala que o CP é constante porque na prática ela vai estar operando bem próxima do CP máximo dela, com uma variação muito pequena. Por quê? Porque a velocidade nominal da turbina é a velocidade com que ela foi programada, com que ela foi dimensionada para operar na maior parte do ano. E ela vai representar o quê? O dimensionamento do nosso gerador. Ele vai ser dimensionado com base nessa potência. Isso significa que o nosso gerador ele não vai conseguir operar com uma potência maior do que aquela da velocidade nominal. Então, o que a gente pode concluir aqui? Que se a velocidade é menor do que a velocidade nominal da turbina, ela vai poder operar no CP máximo sem risco de sobrecarregar o equipamento. Tanto o seu gerador não vai ser sobrecarregado, quanto a sua turbina também não vai se danificar pela operação no CP máximo, ela vai poder rodar à vontade, porque a velocidade do vento ainda não está alta o suficiente para causar danos, beleza? A partir daí, então, a gente consegue ver que chega num determinado ponto, aqui mais ou menos, em que a nossa turbina vai começar a operar com uma saída de potência constante. Por quê? Porque aqui ela finalmente chegou na velocidade nominal dela. Nesse caso nosso aqui é algo em torno ali de 17 metros por segundo, né, aproximadamente, e isso significa o quê? Que ela foi programada para operar com essa velocidade a potência máxima dela. Consequentemente, a partir desse momento a gente entra no regime de potência constante. O que significa isso? Potência constante significa que ela não pode mais aumentar a potência de saída do gerador, porque isso sobrecarregaria esse componente aqui do nosso equipamento. Então, o que ela vai fazer a partir daqui? Ela vai controlar a velocidade, ela vai ativar os mecanismos de controle de rotação para que ela consiga operar sempre mantendo a potência constante, porque ela não pode ultrapassar aquele valor, certo? E
Se a velocidade do vento continuar aumentando muito, a gente consegue ver que ela tem uma tolerância aqui em que ela consegue operar, né, dentro dessa potência máxima, o que é bom, né? Ou seja, ela vai continuar operando mesmo se a velocidade ultrapassar a nominal um pouquinho, até que chega num ponto que a velocidade é tão alta, nesse caso aqui acima de 26, 25 para 26 metros por segundo, a gente tem a velocidade de corte superior, que é quando a turbina freia e ela para de operar, porque a partir daquele ponto ali, aquilo danificaria o sistema, porque ele não está preparado para operar com uma velocidade maior do que aquela. Daí a gente pode então abordar os principais mecanismos de controle que são usados nas turbinas comerciais, né? O controle por stall é um mecanismo passivo e ele se baseia no fenômeno de mesmo nome, que é o fenômeno de stall. É um fenômeno aerodinâmico e ele vai basicamente depender desse ângulo que a nossa lâmina vai fazer com a velocidade do vento, com a direção da velocidade do vento, certo? No qual, a partir de determinados valores de velocidade, a lâmina vai estolar e esse fenômeno do stall ele acaba gerando uma perda muito grande de força de sustentação, que é a força aerodinâmica que gira as pás da turbina. Então, se a força aerodinâmica se reduz, consequentemente você vai também reduzir a potência e essa potência não vai conseguir aumentar além do valor que ela chega quando alcança a velocidade do stall, certo? Então, quando a gente observa aqui a curva de potência, a gente vê que ela tem a região normal aqui do CP constante, mas quando ela alcança a velocidade nominal, quando ela alcança a potência nominal e ela começaria a ultrapassar a potência do gerador, ou seja, ultrapassar a potência para a qual ela foi dimensionada, esse ângulo ele foi também projetado de acordo com isso, né, para que a partir de determinada velocidade do vento não seja possível aumentar ainda mais a potência. Por quê? Porque ela vai estolar e essa perda de sustentação vai reduzir a nossa potência, porque ele vai reduzir a força de sustentação nas pás. E, consequentemente, ele desce. Aí depois ele vai eventualmente aumentar de novo, né? Porque o vento vai se manter numa velocidade elevada e ela fica sempre girando em torno ali do valor da potência nominal. Então, existe uma vantagem aqui, alguma série de vantagens, na verdade, né? Dentre elas, o fato de que não é necessário aquele controle do ângulo, né, das pás, que a gente falou, que as pás giram e mudam a angulação, o ângulo de ataque para o vento. Então, isso daí não vai ser mais necessário, porque ele já controla passivamente, né? Consequentemente, o controlador ele vai ser substancialmente mais simples aí, né? E menos sujeito a defeitos também. Porque o que acontece? Se você precisa de menos trabalho para controlar, você está menos sujeito a defeitos. Imagina que você tivesse que mudar o ângulo das pás o tempo todo, eventualmente você pode ter um defeito nessa mudança de ângulo aí que prejudicaria o seu sistema. E também pelo fato de ele necessitar de um controlador menor, mais simples e ser menos sujeito a defeitos, ele acaba sendo a opção mais barata para você controlar a turbina. E aí, por último, a gente pode falar do controle de passo, né? Controle de pitch, que é um mecanismo ativo, ao contrário do mecanismo que a gente falou do stall ali, que era passivo. A gente tem aqui um mecanismo ativo, né? Onde você tem um controlador que envia sinais diretos para as pás da turbina para modificar essa angulação aí de acordo com a necessidade. Então, o nosso controlador ele verifica quanto que está sendo produzido de energia, certo? Com base nos dados que ele recebe do gerador, do anemômetro e da rosa dos ventos, né? Enfim. E ele modifica essa angulação para que você consiga alcançar a potência desejada, seja para aumentar a força aerodinâmica, ou seja, aumentar a rotação, ou para diminuir a rotação das pás da turbina. Beleza? Quando a gente olha aqui para a nossa curva de potência, a gente vê algumas vantagens, né, desse tipo de sistema, como, por exemplo, a precisão no controle da potência nominal, né, ou seja, ele não fica oscilando como o sistema de controle por stall, né, ele pode controlar com maior precisão. E além disso, ele também apresenta a vantagem de que nessa região da potência aqui, ó, do CP constante, onde você não tem a potência nominal ainda, você consegue maximizar a geração, né, através dessas mudanças de ângulo. Ou seja, isso também acaba sendo uma vantagem grande, porque você acaba maximizando a geração de energia, certo? Além disso, esse tipo de sistema pode apresentar freios mais simples, né? Porque como não é um sistema que você tem angulação fixa e depende totalmente da natureza ali, da velocidade do vento para ativar o sistema de controle, esse sistema de frenagem pode ser mais simples, né? Ou seja, ele acaba gerando menos custos, né? E consequentemente também
pás mais leves, porque você está sempre controlando a angulação delas, elas vão estar sujeitas a menos trancos ali durante a operação e permite que você use pás mais leves, certo? Lembrando que você tem algumas desvantagens, né, desse tipo de controle, assim como você também tem desvantagens do controle por stall, e muitas turbinas nos dias atuais estão usando uma combinação dos dois mecanismos, ou seja, não mais somente um dos dois, como os dois, né, combinados, para que você consiga atingir aí as vantagens dos dois métodos. Bom, rapaziada, então é isso. Se você gostou do vídeo, faz o seguinte aí, deixa aquele comentário maroto ali embaixo, deixa aquela dúvida se você tiver ficado com alguma. Se você tiver ficado com alguma dúvida em alguma das outras postagens anteriores, também pode estar mandando para a gente, manda no direct, faz sinal de fumaça, enfim, faz o que precisar aí para você tirar a sua dúvida, que a gente está aqui para isso, beleza? Não se esquece de compartilhar também com aquele seu amigo que está acompanhando aí a energia eólica, que está interessado em atuar nessa área. Beleza? Isso aqui é conhecimento de graça e a gente quer realmente difundir aí esse conteúdo sobre energia eólica. E também se inscreve, não se esquece, né, de se inscrever, seguir a gente, porque ainda tem muito conteúdo pela frente aí sobre energia eólica e também sobre outras fontes de energia. Beleza? Tamo junto, é nóis!